Bienvenidos y bienvenidas. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome. Nessa noite especial, diz que Fernando Pessoa dizia assim que minha pátria é minha língua. A nossa língua é a língua portuguesa e a gente diz boa noite também em português. E é um momento de alegria para nós. Nesse momento de alegria, a Escola Municipal Miguel Davis, de 10 de maio, com seus primeiros, segundo e terceiros anos, 28 crianças, vão abrir com a professora Eunice uma apresentação que é uma paródia sobre a família, utilizando a música Leãozinho de Caetano Veloso. Então nós vamos acompanhar essa aventura dessas histórias que nós vamos escutar hoje.
pede para que as crianças esperem um pouquinho, eles querem fazer uma foto com as crianças ali? Então vamos fazer uma foto com as crianças, é um momento bacana nessa noite de encontro, aí, uma noite de cultura, que a gente vai contar algumas histórias. Quantas histórias elas vão viver, né? Nós vivemos também. Vai reservar. Essa primeira. Então, a nossa gratidão à Escola Miguel Davis, com uma grande salva de palmas aos nossos artistas da noite. Hoje, para nós, o núcleo das Escolas de Idiomas de Toledo, juntamente com Eliane Brinkman, associados, e a APL de Tecnologia, tem a honra de receber a comunidade toledana para esse grande evento. O Núcleo é uma associação de empresas que tem o objetivo de melhorar o segmento e trazer benefícios para a sociedade na qual está inserida. Assim, nasceu essa iniciativa, composta por 8 escolas que sabem da importância do seu papel na formação de crianças, jovens e adultos que buscam os seus serviços. Nosso objetivo é promover o aprendizado das línguas estrangeiras, oferecendo serviços de excelência, pois sabemos que ser fluente em idiomas sempre será um grande diferencial. Assim, esse conjunto de eventos sobre storytelling é um presente para Toledo e região, e mostra o nosso carinho, principalmente o nosso compromisso com a educação. Abraçamos a ideia proposta por Eliane Brinkman de trazer um palestrante para falar de histórias. Este é o 6º evento sobre o tema na região. O sonho só se tornou realidade pela união dos dirigentes dessas escolas e de instituições que também amam a educação e têm a certeza de que o mundo pode ser um lugar melhor através da mudança nas histórias de vida. O bom educador sabe que sem vínculo não há aprendizagem, e nada melhor que histórias para encantar, emocionar e conectar as pessoas. James Mansell é brasileiro. Nasceu no Rio Grande do Sul, porém aos 4 anos mudou com sua família para a Escócia. Estudou letras em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e depois mestrado em produção e venda de material literário e em negócios no Reino Unido. É fundador e diretor executivo da Maxill Limited, assessoramento literário em Londres. Também possui a empresa Yorkshire Studio, mentoring, coaching e treinamentos à distância para autores, e da Maxill Agency. É um dos consultores literários mais bem-sucedidos do mundo, e seu trabalho abrange a Europa, América Latina e América do Norte. Reconhecido por suas atividades pioneiras na indústria livreira. Linguista de formação, impulsionou metodologias como Task-Based Learning, tendo mudado o cenário do ensino de idiomas no mundo. Este ano, acrescenta aos seus desafios o de diretor de uma agência literária no Brasil, de representante para a América Latina e para a Península Ibérica do prestigiado Brit Writers Awards, na Inglaterra, bem como com a implantação de seu bem-sucedido sistema de treino remoto para jovens autores, Book in a Box. As escolas Atos, FISC, Planeta, Polis, Speak, Wizard, Update e ASIG, juntamente com as empresas da APL Iguaçu de TI, apoiadas pela ACIT, Prefeitura Municipal de Toledo, os colégios Incomar, La Salle, Intentos e SESI, Senai, Academia de Letras de Toledo, FASU e Núcleo Regional de Educação de Toledo, são o melhor exemplo de que juntos somos melhores. Ouvindo James falar, vemos que a educação é o maior bem de um povo e de uma nação, e que investir nesta área traz retorno pessoal, consequentemente profissional, o que faz a diferença na sociedade e no país.
por uma hora agora, a gente pede a todos a gentileza de não fotografar durante o evento, pois haverá pessoas responsáveis e essas fotos estarão disponibilizadas no Face, na página de evento, nas páginas das escolas, na página do núcleo das escolas de idiomas de Toledo e também na página da nossa querida Eliane Brickman. A organização do evento comunica ainda que tem à venda 2 títulos do palestrante: 5 lições de storytelling e a arte da guerra no storytelling. Os interessados podem se dirigir aos fundos do teatro ao final da palestra. Lembramos que temos poucos exemplares devido à grande venda já efetuada nos outros eventos. Inclusive, o livro Arte da Guerra não é nem encontrado aqui no Brasil. Nós trouxemos de Portugal especialmente para o evento. Tirando um pouco a formalidade do lado, deixando um pouco de lado, é um momento realmente de alegria para nós. São várias escolas de idiomas que se juntam, né, e a gente fica feliz nesse trabalho de juntos somos melhores. E para isso, nós gostaríamos de convidar a nossa amiga Jussiane, que é da Planeta Idiomas, e que é a nossa chefe, a nossa diretora, a nossa presidente do nosso núcleo de escolas de idiomas de Toledo, para o uso da prática. Gente, é uma alegria imensa ver esse teatro cheio, porque tudo isso começou em uma reunião com poucas pessoas. E hoje é o nosso sonho realizado. Poder levar isso que a gente está aprendendo para vocês também. Então, meu nome é Jussiane, eu sou proprietária da Planeta, sou a diretora do nosso núcleo. Em nome de todas as escolas do núcleo, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e por vocês estarem compartilhando desse presente que foi a vida do James. Todos vocês são muito importantes para o futuro de nossa região. Cabe a cada um de nós deixarmos um mundo melhor para as próximas gerações. E esse é apenas o começo. Obrigada pela presença de todos. Espero que o storytelling conquiste o coração de cada um de vocês, como conquistou o nosso. Tenham uma boa palestra. Representando a Prefeitura Municipal de Toledo, chamamos agora Carmen Possebon para falar sobre a importância da Secretaria de Educação neste projeto. Sem vocês, Carmen, isso não teria acontecido da mesma forma que aconteceu. Boa noite. Já fui provocada, mas eu vou me comportar neste momento. Eu quero agradecer, em nome do senhor prefeito municipal e também em nome da secretária municipal da Educação, Toledo Grande, essa presença em massa aqui do nosso município. Dessa forma, nós podemos verificar o quanto é importante e quanto nós valorizamos a educação. Agradeço também um carinho muito especial à Escola Municipal Miguel Davis, que veio nos brilhantar, porque sem criança nós não teríamos este momento. James, é interessante. Eu desafiei, porque eu comecei uma fala da seguinte forma: era uma vez. E o James me disse hoje que a história pode ser contada diferente. Estamos aqui para ouvi-lo. Mas a história, ela continua sendo encantadora. A história, quem faz? Cada um de nós. Cada um a sua história, no seu tempo. A história viva a cada momento. Eu fico feliz em participar, Eliane e James, deste momento, como parceiros que somos. O município de Toledo é parceiro. Tudo que fala de educação, contem conosco. Obrigada e que todos tenhamos uma boa noite e um bom aproveitamento. Boa noite a todos.
E também nessa parceria, o núcleo de escolas de idiomas de Toledo só existe porque nós temos uma CIT, uma Associação Comercial Industrial forte, e graças ao Clayton, que é o nosso consultor, sempre presente nas reuniões, a gente consegue levar adiante esses desafios. São escolas que aparentemente são concorrentes, mas a concorrência ela tem que ser saudável, e é o que está acontecendo aqui. São várias escolas aí que estão há anos em Toledo e que juntos começam a fazer as coisas acontecer de uma forma assim, extraordinária. A gente convida então a representante da CIT, a Nay Osbach, para fazer o uso da palavra também. Boa noite a todos. Eu disse que eu acho que é o Clayton que deveria estar aqui, né, já que é ele que acompanha o núcleo da Escola de Idiomas. Em nome da CIT, eu quero, a Casa do Empresário de Toledo, né, quero agradecer especialmente o envolvimento das 8 escolas do núcleo de idiomas que, através do programa Empreender da CIT, participam ativamente pelo seu desenvolvimento e, como foi dito, não como concorrentes, mas como parceiros, né? Eu imagino o empenho que foi organizar toda essa série de eventos e coroar com essa noite tão bonita, com esse teatro tão cheio como está aqui hoje. É uma noite memorável para todos nós e eu tenho certeza que a gente vai sair muito enriquecido daqui hoje, com conhecimento novo. Eu estou extremamente curiosa para ver o que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. A arte de contar histórias de maneira mais eficiente, mais envolvente possível, que tipo de abordagem que a gente vai usar, de que forma envolver o público, de que forma obter o melhor resultado possível. A gente vai satisfazer essa nossa curiosidade daqui a pouco com o James Maxill e, em nome da CIT, agradecer a presença de todos os que possibilitaram que esse evento acontecesse aqui. Uma boa noite a todos. Todos prontos para uma aula a respeito de storytelling? A minha amiga Lucrécia já está ali, né? A minha amiga Ana também, tem vários amigos. Ok. Uma coisa muito interessante. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Ok. Eu sou James. I'm James. Sou Jaime. Ok. Vamos lá então. É muito interessante nesta época, digamos assim, em que no mundo inteiro, quando a gente pensa em palestra e quando a gente pensa, digamos assim, que alguém vai subir no palco, que nós vamos ter um show. Eu viajo, felizmente ou infelizmente, cerca de 8 vezes por ano para falar com pessoas no mundo inteiro. E normalmente os colegas que vêm antes de mim ou depois de mim, eles fazem shows no palco. Então, a palestra fica mais ou menos assim. Então, gente, boa noite, agora todos pau! Isso não vai acontecer, então não esperem isso. Nós vamos ter, na próxima 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, uma conversa extremamente séria a respeito de como funcionam as histórias e para que servem essas histórias. Então, literalmente, assim, a minha intenção é que no fim desta hora e pouco, vocês sejam capazes de chegar em casa e dizer assim: eu sou capaz de escrever uma história. Começar então. Quero agradecer de novo a minha amiga Liane, para falar com vocês, porque ela foi a semente que gerou não só esse evento, mas um evento desse tamanho ontem em Rondon, Marechal Cândido Rondon, mais uma série de outros 3 eventos. Então, a Eliane foi feita uma semente de mostarda que gerou absolutamente tudo isso. Então, nós vamos ter uma coisa maravilhosa, o maior conjunto de aulas sobre storytelling, não só das Américas, mas possivelmente um dos maiores do mundo. Nesse ponto, eu agradeço vocês. Muito obrigado.
extremamente emocionado, obviamente, quando eu faço isso, porque eu fico pensando, por que eu? Na verdade, porque a minha vida inteira eu sempre ajudei pessoas a melhor montarem as suas histórias, pessoas a escreverem livros, fazerem filmes, fazerem séries de televisão, empresas poderem melhor contar suas histórias, pessoas que trabalham em marketing melhor vendendo seus produtos, pessoas que trabalham em publicidade e propaganda, melhor fazer a sua propaganda e a sua publicidade, e também pessoas que trabalham na área da educação, como por exemplo, eu já tive a honra de ajudar professores a melhor preparar planos de aula. Então, falando em plano de aula, é justamente uma das coisas que eu quero conversar convosco hoje à noite, é justamente o storytelling, mostrar para vocês como se constrói uma história, como vocês podem sair daqui, como eu disse, e produzir uma história, mas principalmente quem está envolvido com educação. Não necessariamente um professor, ou não necessariamente o aluno, mas também e principalmente os pais, ou todos nós que somos pais, porque justamente ali é onde começa o cerne de toda a inspiração para a vida que a gente tem que chamar de educação. Pois bem, a primeira coisa, então, é quando a gente pergunta assim, o que é storytelling? Agora vocês estão esperando assim que eu aperte meu slide e diga, aqui está um conceito de storytelling. Na verdade, se vocês forem ao Google, não agora, não dá para você que não usar o celular, senão começa a ver isso. Mas se forem ao Google e colocar em storytelling, vai aparecer alguma coisa assim como 9 milhões de sites. Se vocês forem, historicamente no Google, se a gente pudesse viajar no tempo, digamos assim, 2003, 2004, possivelmente haveria assim 10 ou 20 sites a respeito do tema storytelling. Ou seja, nos últimos 5 anos, o mundo despertou para essa coisa. Só que eu não estou dizendo que coisa é ainda, e não vou dizer por enquanto, depois chega o momento que eu digo. Mas por hora eu quero o seguinte, eu vou contar uma historinha para vocês. Quem aqui tem um bicho de estimação? Pode ser gato, cachorro, papagaio, cobra? Quase todo mundo. Perfeito. Lá em cima também. Quem lá em cima tem? Perfeito. Ok, então na verdade eu estou bem confortável porque eu estou falando com pessoas que gostam de animais. Então eu vou contar para vocês a historinha de uma gatinha chamada Kitty. E a história é verdade, é a minha gatinha. Né? Eu comecei a trabalhar, como disse a Valéria, eu nasci no sul do Brasil, quando eu tinha 4 anos, meus pais foram embora para a Escócia e eu me criei numa cidade chamada Glasgow, a minha juventude foi nessa cidade chamada Glasgow. Eu voltei para o Brasil, quando eu tinha 16 anos, para fazer letras. Então eu fiz letras durante 4 anos e meio, então aprendi meu belo português no sul do Brasil. E depois, uma semana após eu ter terminado praticamente a faculdade, eu voltei para o Reino Unido e comecei a trabalhar mais ou menos nisto que eu trabalho hoje. Pois bem, quando eu comecei a trabalhar, eu devia ter uns 22 anos, mais ou menos, eu mudei para a cidade onde eu havia crescido, em Glasgow, e lá um dia eu tinha um apartamento pequeno, um apartamento razoavelmente pobre, como todo mundo está começando numa profissão. Né? E nos fundos do meu apartamento em Glasgow, certa noite, eu ouvi, não digo um miado, mas ouvi um barulho. Né? E num saco, semelhante a um saco de supermercado, né, havia vários gatinhos. Ainda ontem dizia o pessoal, quantos? Eu não sei, talvez 4, 5, de 86. Né? E eles estavam mortos, menos um. Então eu tirei do saquinho um gatinho. Logicamente não é fotografia verdadeira, mas é um gatinho amarelinho e tinha a orelhinha já partida. Não sei quantos dias estavam naquele saco. Pois bem, aqueles que já estavam mortos, eu coloquei na lata de lixo e peguei esse gatinho, depois eu vi que era uma gatinha, e levei para o meu apartamento. Eu chamei de Kitty, que em inglês é gatinha. Então, a Kitty, ela acompanhou todo o início da minha trajetória de vida. A Kitty, ela viveu muitos anos. Então agora vamos dar um pulo nessa história.
para cerca de 20 anos depois desse dia que eu achei a Kitty. Eu tinha construído no meu apartamento uma coisinha que a gente chama de cat flap. Cat flap é feito uma portinhola, a gente faz um buraquinho na porta em que o gato pode entrar e sair. Pois bem, então a Kitty, ela entrava e saía, como você sabe, gatos são extremamente independentes, e a Kitty era extremamente independente, então viajava, voltava, e a Kitty comia, deixava, já naquela época havia essas coisinhas que ela apertava com a patinha, antes mais o que, comia, e a minha vizinha também vinha, e dava, olhava, digamos, pela Kitty se ela estivesse lá. Pois bem, então agora imagine quem ama animal, 20 anos depois, sempre chegando a casa e encontrando a sua gatinha. Um dia eu cheguei, totalmente cansado de viagem, 20 anos depois, era muito semelhante ao que eu faço hoje, viajando 10, 11 horas de avião. Né? As pessoas acham que isso vai ser glamouroso, mas é extremamente cansativo se a gente fazer isso 8 meses por ano. Pois bem, eu entrei em casa, pus as malas, não tinha Kitty. Eu disse, bom, deve ter saído daqui a pouquinho e volta. No corredor. Nada. E eu achei muito estranho, porque durante aqueles 20 e tais anos, era uma coisa mágica. Eu chegava e a Kitty estava em casa. Eu costumava fantasiar que, de alguma forma, eu me comunicava com a Kitty pelo fato de que sempre ela estava em casa. Foi a única vez que, supostamente, ela não estava. Quando eu fui entrar no banheiro, ela estava caída perto da pia, literalmente morta. De novo, quem tem bichinho de estimação sabe o que é ver o seu animal de estimação, digamos, morto embaixo da pia. Imediatamente eu peguei a Kitty e eu vi que ela ainda estava morta. Né? E quando eu levantei, né, ela não mexeu o corpo nem nada, exceto um olhinho meio que abria. E gato tem aquele barulhinho, que a gente chama em inglês, de purr, aquele purr, purr, purr. Isso aqui, meu Deus, a minha gata está morrendo, ela está morta ainda. Pus a Kitty no sofá, liguei para o veterinário e disse, olha, eu preciso de urgência ver a Kitty, só traz agora. Minutos depois, o veterinário ficava a cerca de 100, 200 metros dali, eu estava no veterinário, ele olhou a Kitty e disse, olha, James, é o seguinte, ela sofre de uma doença chamada catalepsia felina. Como catalepsia? O que é isso? Catalepsia é o seguinte, né? Ela está talvez velha ou ela está sofrendo de alguma doença, resolvendo tumor no cérebro, só que ela pode estar caminhando e ela entra em sono profundo. Então ela cai como uma espécie de... Ela estava dormindo, literalmente. Dorme e depois acorda. Tá? Só, mas ela está velha, né? Então ele fez lá os exames, aquela coisa toda, e disse, olha, James, né? É fácil, né? Vai para casa, dá essa pílula para Kitty. Ela tem que tomar uma vez por dia, né? E tu vais ver que ele vai ter gato para mais 2 ou 3 anos. Mas olha, interessante, o gato de 20 e tantos anos já está caindo aos pedaços, mas a gente sempre queria que a Kitty vivesse um pouco mais, né? Mas bom, então tá bem, né? Então, levei para casa, feliz da vida. Logicamente, é interessante esse negócio de catalepsia, porque quando acorda está normal, ela acordou, ela veio na caixinha aquela ali, né? Feliz da vida, chegou em casa e ela estava a Kitty de sempre, só que ótimo, né? Acabei de solucionar o meu problema. É só dar uma pílula todo dia para a Kitty e pronto, já tem um gato para mais tempo. Né? Aí é que a coisa ficou terrível. Alguém já tentou dar pílula para bichinho de estimação? Imagine um apartamento pequeno, lá no norte do mundo, eu com uma gata acordada na sala, em cima do sofá, tentando enfiar uma pílula na boca da gata. Literalmente, não é que ela me arranhasse, ela simplesmente fechava a boca. Foi isso, ela fechava a boca. Então eu tentei, num certo momento, esfarelar, e eu nem sabia que gato cuspia. Não adiantava.
lá, não adiantava nada. Aí eu disse, bom, eu não vou dizer que sinceramente eu estava num ponto que eu disse, olha, tudo bem, fim, pronto, vou buscar outro gato. Eu estava fazendo o possível, no desespero, eu disse, como é que eu vou deixar a minha gatinha morrer? Se naquela época, digamos assim, eu fosse casado, 6 filhos, talvez a minha visão fosse diferente. Mas imagine uma pessoa que, quando vai para casa é uma coisa super importante para mim, porque eu estou sempre na estrada. E eu não tinha outro ser da minha casa a não ser a Kitty. No desespero. Aí eu liguei para um amigo. Eu disse, olha, eu estou absolutamente desesperado, porque eu tenho que dar esse comprimido para a Kitty e ela não toma, eu vou perder a minha gatinha. Até de eu perder a minha gatinha, de poder pegar outro animalzinho, essas coisas, essas transições que a gente faz. E ele ficou assim, tá comprimido para gato? Super fácil, very easy. A expressão que ele usou foi easy peasy, que é uma gíria inglesa, super fácil. Como assim? Isso, olha, não tens aí carne para hambúrguer? E é verdade, na Inglaterra a carne é muito cara, então a gente compra carne moída. Eu disse, eu tenho no freezer. Então, vai no freezer, raspa a tua carne moída, uma faca, põe no micro-ondas por uns 10 segundos, só para a carne esquentar um pouquinho, derreter, faz uma bolinha de carne, dentro da carne, põe a pílula e põe a carne para a Kitty comer. 5 minutos depois, a Kitty tomou a primeira pílula, eu ensinei para minha vizinha como dar a pílula para a Kitty, e a Kitty ainda viveu durante talvez uns 2 anos e meio depois desse dia. Ou seja, ela viveu para contar a história e sem grandes ataques da fabulosa catalepsia. Pois bem, vocês estão pensando, o que esse negócio da Kitty tem a ver com storytelling? Para logicamente fora o fato de ter contado essa história íntima para vocês. É o seguinte, o que se convencionou chamar de storytelling nada mais é do que, digamos assim, um jeito especial de se usar histórias para passar informação. Por quê? Porque informação é uma coisa seca e que, de certa forma, as pessoas esquecem ou não tem importância nenhuma. Imaginem, se eu chegasse à frente de vocês e disse, olha, gente, muito obrigado pela presença aqui, é um prazer enorme, está cheio de gente lá em cima, está cheio de gente aqui embaixo, tem uma informação para passar. Quando eu tinha 22 anos, eu morava em Glasgow. Quando eu morava em Glasgow, eu tinha uma gata, o nome da gata, Kitty. Kitty quase morre. Precisa tomar pílula. Não sei da pílula. Põe pílula em carne. Kitty come e sobrevive. Viu? Ou seja, é a mesma coisa, na verdade, a mesmíssima coisa. Só que o que eu fiz? Eu embrulhei com uma história. Ou seja, quando eu pego a informação, que seria a pílula, e eu embrulho com história, a informação fica mais fácil de ser digerida. Então, daí vai do porquê que a partir de 2004, 2005, o storytelling, esse jeito de inserir a informação dentro da carne gostosa para a Kitty comer, se tornou o último grito. Então, storytelling basicamente é isso. É inserir a pílula dentro da carne, da bolinha de carne, para que aquilo seja consumido mais facilmente. Trocando em miúdos então. A informação é a pílula. Essa carne é a história, ou seja, a história emocionaliza. A história traz emoção. Quando eu ponho a informação dentro da emoção, a informação fica mais digesta, fica mais fácil de ser engolida. Por quê? Se eu chegar para vocês e disser assim, olha aqui, gente, comprem sapatos. Ninguém compra. Agora, muitas das meninas aqui, talvez se passarem numa vitrine em Londres e tiveram um Prada na vitrine, dizem, esse Prada mudaria a minha vida. Aquela sirigaita da esquina, ela
ela vai morrer quando me ver de Prada. Então ela não está comprando um sapato, ela não está comprando um negócio para proteger os pés. Ela está comprando uma história, ela está comprando o que vai acontecer com ela. Pois bem, a gente usa storytelling, ou seja, a gente usa esse invólucro emocional onde a gente põe para dentro da informação, em primeiro lugar, para cantar. Fica muito melhor passar, como vocês viram, a mensagem através de uma história do que simplesmente chegar e colocar uma lista daquilo que se quer. E a outra, e principalmente o assunto da nossa noite, é que o storytelling, ele tem a função de encantar. E no momento que a gente se encanta, fica mais fácil de informar, fica mais fácil de ensinar, instruir, como está ali, inspirar. Imaginem, por exemplo, se alguém aqui chega num templo religioso, ou numa missa, ou num culto, e o pastor diz assim: atenção, gente, eu quero que todo mundo agora se inspire. Todo mundo tem que sentir uma coisa agora no coração. Ou na sala de aula. Chegar na sala de aula e o professor dizer assim, né? Então, gente, quero que todos aprendam. Ou chegar em casa às vezes, né? E o papai e a mamãe, né, diz assim, né? Olha, né, eu quero que tu não saias mais depois das 11 da noite. Por onde? Pela janela? Não sai mais pela janela, pela porta sai. Se não quiser que eu saia pela porta, sai pela janela. Ou seja, não adianta a gente tentar forçar o ensino, a instrução, a inspiração, a informação. A gente tem que chegar e contar uma história. Se contar uma história, sem dúvida, fica muito mais palatável. A outra é que quando eu conto uma história, eu levo as pessoas a querer fazer alguma coisa, a agir. Por exemplo, quando a gente vê uma propaganda na televisão, aquela historinha que a propaganda conta para quê? É para justamente nos fazer agir, fazer chegar lá e comprar o produto. Quando um autor escreve um livro e ele passa horas e horas e dias escrevendo e editando, fazendo melhor, para quê? É para que alguém vá lá e compre o livro dele. Quando um professor passa horas e horas e horas preparando um bom plano de aula, por que ele faz isso? Justamente para que os alunos possam aprender melhor, aprender mais rápido. Então, eu quero agora essa coisa de história, né, para que a gente compreenda, a gente diz assim, né, que as histórias, elas estão conosco desde o início dos tempos. Isso é verdade. Se nós pegarmos, por exemplo, todos os livros religiosos, etc., todos eles têm ou são uma coleção de histórias. Por exemplo, se nós pegarmos a Bíblia, que supostamente é um livro que aqui nessa sociedade, o Brasil como um país cristão, as pessoas sabem da existência da Bíblia e suas histórias. Né? Pois bem, no início da Bíblia diz que não havia nada. E de repente, Deus criou o mundo. Quando Ele começou a criar o mundo, Ele começou a criar uma história. Mas, pois bem, quando Ele criou o mundo... Okay. Então, quando Deus criou o mundo, Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, olha, queria fazer o ser humano a imagem e semelhança dele. Então, essa coisa de imagem e semelhança de Deus, a gente pensa assim, então por isso é que Deus é um velho barbudo, por isso que Deus é esse homem que vive nas nuvens, etc. E, na verdade, quando nós pensamos na imagem e semelhança de Deus, imagine o seguinte, a gente sabe pelas histórias, pela Bíblia e outros livros sagrados, que supostamente Deus, Ele tudo vê, tudo sente. Para Deus não tem tempo e para Deus não tem espaço. Podemos fazer isso com as histórias. Se vocês gastarem assim só uns 3 segundinhos, imaginem dentro do cérebro de vocês o seguinte, uma pequena, digamos, uma bola azul na mão de vocês. Aí pensem assim, que essa bola azul está aqui. Imediatamente, vamos jogar essa bola azul e ela vai subir, agora ela passou por Marte, passou por
satélite perdido, já quase no fim do sistema solar, agora ela já está em outra galáxia. E agora eu faço, e ela já está na minha mão instantaneamente. Agora que ela está nesta mão, eu vou não jogar no espaço, mas eu vou jogar no tempo para trás. Agora ela está em Roma Antiga, está no Egito Antigo, e agora ela está dentro de uma caverna com homens contando histórias. E em questão de 30 segundos, eu consegui levá-los no tempo, ou levá-los no espaço, e levá-los no tempo. Ou seja, dentro da nossa mente, onde se constroem as histórias, não há tempo nem espaço. Ou seja, é onipresente, de certa forma, quer dizer, totalmente onipresente e totalmente onisciente. Ou seja, dentro de nós, nós somos feitos à imagem e semelhança, o nosso cérebro é feito à imagem e semelhança de alguma coisa que não tem nem espaço, nem tempo. E ali é que a gente constrói as histórias. O nosso corpo é extremamente limitado. Entretanto, quando a gente pensa no nosso cérebro, das nossas histórias, é totalmente ilimitado. Mas não é que seja assim, mais ou menos totalmente ilimitado, é totalmente ilimitado. Então, isso é um milagre, digamos assim, das histórias. Quando a pessoa vem para mim e diz assim, olha, James, eu não sei se eu sou capaz de produzir uma história. Eu não sei se um pouco pode me dar, digamos, a fórmula para construir uma história. E, na verdade, eu não preciso dar isso para vocês. Vocês já nasceram com isso. Vocês já nasceram com essa capacidade infinita de gerar histórias. Então, quando a pessoa diz assim, será que isso é para mim? Para mim que sou um pai, sou uma mãe, sou professora, para mim que sou o aluno, o aprendiz, etc. E as histórias são absolutamente para todos nós. Ou seja, para um gestor de família, hoje em dia, eu sei que ainda em algumas regiões do Brasil, os pais ainda usam violência para gerir a família. Mas isso está cada vez até mais perigoso de fazer. Porque se um pai decidir usar a força para gerir a família, creio eu que deve haver questões legais. Isso não se pode mais fazer. Então, o que sobra para gerir uma família? Justamente o pai, a mãe, conseguir contar uma história de forma tal que aquela criança diga, então eu não devo fazer isso. Muitas vezes, por exemplo, sem saber nada de storytelling, muitas vezes quando eu ia para Edimburgo, na capital da Escócia, e eu ficava às vezes até 6 horas da manhã, porque eu não tinha dinheiro para o hotel, eu queria pegar depois o primeiro trem de volta para casa, em Glasgow, eu parei de fazer isso porque o meu pai me contou as histórias de preocupação da minha mãe. Porque sempre que eu achava muito estranho aquilo assim. Eu chegava em casa cedo da manhã, já como adolescente, e a minha mãe, naquele dia, ela estava fraquinha, ela não trabalhava direito, etc. E aí eu pensava, o que aconteceu? E aí um dia o pai me contou, disse, olha, justamente assim, quando tu passas a noite fora, ela passa a noite sem dormir, ela sabe que tu te cuida, logicamente lá não há perigo, etc. Mas quando ela fica preocupada, ou ela passa sem dormir, ou ela toma pílulas para dormir. Então no outro dia ela está grogue, ela está totalmente, parece que estava bêbada. Ou seja, no momento que ele contou aquela história, ele conseguiu gerir a mim muito melhor do que se ele tivesse me dado uma paulada. Porque uma bofetada do meu pai teria acabado com o nosso relacionamento. Quando ele me contou a história, a partir daquele dia, o que eu fazia? Eu dizia para minha mãe, olha, eu vou ficar em Edimburgo. Pronto. Outras vezes eu dizia assim, quando for 7 horas da manhã, eu posso ligar para a senhora e dizer que eu estou em Edimburgo e já vou pegar o trem? Então, ou seja, eu criei mecanismos de comunicação com os meus pais, principalmente com a minha mãe, quando geri uma família com uma história. A outra, a história vai ser para vocês, ou histórias são para vocês, se vocês forem responsáveis pelos valores da família.
Imaginem, por exemplo, uma família que à mesa conte histórias de roubo. Digamos, se o meu pai tivesse contado uma história de um banco que ele assaltou, e a minha mãe dizia assim, tá vendo? Olha como teu pai é esperto, né? Ele assalta um banco, até hoje a polícia não sabe. Que tipo de pessoa seria hoje? A outra, histórias vão ser para vocês ou para nós, né? Para quem precisa, por exemplo, instruir um professor, por exemplo, na sala de aula. Na sala de aula o que a gente faz, na verdade, é contar história. De história em história, as pessoas vão aprendendo. Às vezes a gente não precisa de história, digamos, quando vai ensinar matemática. Outro dia alguém disse assim, mas James, para ensinar matemática eu não preciso de história. São ciências exatas, né? Mas para inspirar alguém a estudar matemática, eu preciso de histórias. Isso é uma coisa muito interessante. Para inspirar, por exemplo, sabem se quiserem tirar o bebê, não tem problema. Tem um bebê que está chorando, se quiserem tirar o bebê. Ok. Então, por exemplo, se nós pegarmos alguma coisa como Jornada nas Estrelas, tinha aquela nave espacial chamada Enterprise. Aquela gente que assistia Jornada nas Estrelas, eles se inspiraram em Jornada nas Estrelas e hoje, por exemplo, eles são pessoas que trabalham na NASA, eles são astronautas. Então, claro que para ser um astronauta é ciência exata, eles são físicos, químicos e outras coisas mais. Entretanto, foi justamente as histórias que os inspiraram na profissão. Outra, a história vai ser para nós, se a gente precisar saber que coisa é essa assim, de história, né? Se eu quiser me comunicar. Por quê? Porque comunicação não é nada mais do que uma troca de histórias. A gente sabe isso, por exemplo, com as meninas, com as amigas. Elas dizem assim, então amiga, sabe da última? Não sei, tem um segredo para te contar. Então uma conta um segredo, a outra conta um segredo. Quando elas trocam um segredo, elas se tornam amigas. A outra. A história vai ser para nós se nós não quisermos permanecer alienados. Quanto mais atualmente nós soubermos de história, melhor vai ser. Pelo seguinte, imaginem se nós pudéssemos viver num mundo onde não há um livro para ler, onde não há um comercial para ver, onde não há uma campanha de marketing, não houvesse nada. Seria um mundo insosso, sem sabor, sem nada. Nós vivemos num mundo mediático. O nosso computador é cheio de histórias, o nosso livro é cheio de histórias, tudo é cheio de histórias. Então, para que nós possamos entender melhor como funcionam essas histórias, nós precisamos entender o mínimo da estrutura. O que nós temos são 7. Nós temos os 7 passos, ou 7 itens, que mostram a utilização, ou depois que eu utilizar a história, o como eu vou usá-la. Primeira coisa, se eu quero ouvir melhor, e eu souber como funcionam as histórias, eu vou ouvir, e a história vai ter uns pedacinhos que eu vou mostrar para vocês e eu vou entender ela melhor. Se eu quiser aprender melhor, é muito melhor aprender com história. Se eu quiser descobrir coisas novas significa descobrir histórias novas. Se eu quiser explorar novos mundos, os novos mundos são todos criados através da história. Se eu quiser criar novas realidades significa criar novas histórias. Se eu quiser motivar os outros, normalmente a gente motiva com história. Claro que há 200 anos era muito fácil motivar os outros com um chicote. Ou trabalha para mim, ou arrebento as tuas costas. Só que hoje, imagina, por exemplo, alguém dizer isso. Outros trabalhas para mim, ou arrebento as tuas costas. Há cerca de 100 anos no Reino Unido, quando o aluno ia para o colégio, tinha uma coisa, acho que a tradução para português é palmatória. Se o aluno não fizesse a lição, ele levava
uma paulada na mão. A outra, hoje em dia nós vivemos um mundo em que cada vez mais nós precisamos encantar. A gente precisa contar histórias, muitas vezes com a roupa que usa, com a casa que a gente tem, com o carro que a gente compra. Então, para tudo isso, vão funcionar as histórias. Agora, então, eu quero só mostrar para vocês, no princípio, como é essa coisa de história. Na verdade, as histórias elas começaram com os primeiros sons, talvez, emitidos pelos seres humanos em determinados gestos. Quando a gente estuda linguística, a gente sabe assim que há sons que saem pelo nariz e há sons que saem pela boca. Então nós temos alguma coisa como os macacos fazem isso muito bem. E logicamente acompanhados por gestos. Porque se eu disser assim é uma história primitiva. E agora então vocês vão dizer assim, James, macaco se comunica assim, mas será que ser humano se comunica assim? Vai ver que se comunicava assim há 200 mil anos. Vamos ver então um filminho feito há cerca de 2 anos. E ele não ligou o aparelho de som. Senão não adianta nada a demonstração, só parar o filme. Até ele vem aqui e liga. Olá. Tudo se resolve. Sei, claro. Ok, então como eu dizia para vocês, e agora torcendo para que o som saia, os macacos faziam. Eles dizem, mas isso aí os homens primitivos que eram assim. Nos dias de hoje, esse tipo de coisa não aconteceria. Então esse filminho foi filmado há mais ou menos... Pode acender a luz então aqui? Ok. Então, observe que essas crianças estão fazendo uma coisa que é natural a todos nós. Contar uma história e gesticular. Quem tem filhos deve ter visto o filho fazer praticamente a mesma coisa. Claro, como são 2 gêmeos, um está fazendo aquilo com o outro, mas quem tem filho já vê fazer isso às vezes com o espelho, fazer isso com o bichinho de estimação, fazer isso com o pé da cadeira. Para ver,
deste processo, quando a gente cresce, por exemplo, tem uma fotografia de Winston Churchill no V-Day, no dia que a Inglaterra bateu os alemães. Olha, ele falando para a multidão. Logicamente, o Churchill, ele está dando um discurso inspiracional, eu tenho certeza que ele não está fazendo... Mas, de certa forma, é a mesma coisa. Se não fosse aquele não teríamos um líder mundial dando um discurso para a humanidade depois de vencer uma guerra tão atroz. Olha aí, como as crianças tentam contar histórias, não é verdade? Ok, vamos lá então. Ao mesmo tempo, olha como as coisas permaneceram as mesmas. O que acontece às vezes, quando eu estou dando aula de storytelling, a primeira coisa que as pessoas gostam de dizer assim, James, só que hoje sabe como é que é, né? Isso aqui é século XXI, né? Não sei como é que é. Porque o fato, exceto, digamos assim, pela circunstância que, digamos, a nossa roupa é mais barata, mais confortável, e nós temos cavernas desse tamanho, e nós temos uma forma de ampliar a minha voz dentro da caverna, mas eu podia muito bem não usar essa forma de ampliar e usar o meu próprio aparelho vocal para ampliar minha voz dentro de uma caverna e ainda assim comunicar. Ou seja, dá exatamente na mesma coisa, porque a gente vai daquelas pinturas de cerca de 20, 30 mil anos até o Maurício de Souza no Brasil. E viram que pouquíssima coisa mudou. A única diferença é que aquela historinha lá está sendo contada numa parede e essa aqui está sendo contada num pedaço de árvore que depois a gente aprendeu a moer, né, e alisar, e a gente chama de papel. Na verdade, se um dia vocês forem até as cavernas na França, vocês vão ver que aquelas pinturas ali, elas parecem vermelhinhas, mas elas têm cores, eles já pintavam, inclusive com azul, com esverdeados, etc. Né? Não muito diferente do que o Maurício de Souza. A outra coisa, aquele tablet é um tablet babilônico. Aquele outro tablet é da Apple, o iPad. Tablet é tablet. E é tão interessante esse negócio de como as histórias são contadas. Por isso que eu digo assim, quando a pessoa vem com essa de sabe como é que era? Hoje tudo é mais... Não, hoje tudo é a mesma coisa. Significa assim que esse nosso ímpeto de história, ele sempre esteve ali. Pois bem, se um babilônico pudesse viajar no tempo e visse alguém usando um tablet, ele saberia, 15 mil anos depois, ou 20 mil anos depois, exatamente o que essa pessoa está usando. E o que é muito interessante é que, possivelmente, um ser humano que nasceu no meio desse tempo não saberia o que é. É como se, literalmente, nós tivéssemos dado um círculo completo. E hoje nós temos essa possibilidade de ter um tablet. Por quê? Porque quando alguém criou aquele primeiro tablet com alguma coisa, ele tinha um sonho. Ele tinha uma história na cabeça de que um dia haveria esse tablet mágico, em que nós poderíamos ver o universo todo ali dentro. E agora, por acaso, já é realidade. A outra é o teatrinho chinês de sombras. Não sei se vocês já viram isso na televisão, ou que seja. Né? É muito interessante. O teatrinho ali vai contando a sua historinha, etc. Né? O teatrinho de sombras, ou também nós podemos ter este aqui. Se puder baixar a luz um pouquinho. Então, do teatrinho de sombras, observe 5 mil anos depois. Deixa eu passar sem o som mesmo, que tem algum problema no som. Então nós temos desde o teatrinho de sombra, só que o teatrinho de sombra tinha voz, né? E agora nessas cavernas o
meu som também falha. Então agora nessas cavernas imensas, às vezes o som falha. Mas de qualquer forma, vocês pegaram do que significa, quer dizer, nós podemos ter o Teatrinho de Sombras e podemos ter agora o filme Cinderela, que vai ser em 3D para passar no cinema IMAX. Então, vamos ver agora quando se tem uma história. Observe o seguinte, se alguém fizesse esse cartão para o Dia dos Pais para dizer que gosta do pai. Diz, olha, observa papai, né? Você compra tudo isso lá para casa, né? Então ele cola a lista de compras e coloca assim, né? Feliz Dia dos Pais. Então, isso logicamente tem um efeito. Até se eu fosse pai, recebesse isso em um pedaço de papel, até que eu ia ficar contente. Ou seja, de certa forma, ia passar a mensagem. Agora, eu quero mostrar um filminho para vocês. E se não tocar o som, dessa vez, vamos ver. Não, o som não tocou, não tem problema. Dessa vez é aqui que está o problema, não tem problema, já acertei. Pronto, porque agora eu preciso disso. Já imaginou a classe? Tá. Então tá. Então observem que eu posso ter aquele belo cartão ou posso ter isto aqui. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Giấc ngủ tù lì, liệt thì
Ok. Vamos agora, então, aulinha mesmo. Fazer uma aula aqui. Tá? Vocês viram aquela mensagem do... tem aqui. Tem problema. Ao menos isso funciona, sem problema. Olha lá. Nós temos essa mensagem. Seria um pedaço de papel. Bastante eficaz. Depois nós temos o filme. Vamos dizer o seguinte. Quem é que acha que essa mensagem no pedaço de papel é melhor do que o filme? Quem acha o filme melhor que a mensagem no papel? Lá em cima também. Está vendo? Quase unanimidade. Por quê? Porque aquela mensagem no papel, claro que emociona. Mas, digamos assim, num termômetro de 0 a 10, emocionou, dependendo do caso, 1, 2, 3. Quando vocês viram um filme, já começa emocionando 6, 7, 8, 9. De repente até 10. Dependendo de como a gente está naquele dia. Viu? Ou seja, quando se tem história, sem dúvida, acaba sendo muito, muito melhor. Ou seja, e agora a gente pensa assim, tá bem, nós temos a história, mas que vantagem se leva quando se utiliza uma história? Por exemplo, em casa, a gente utiliza na escola. Primeira coisa, quando a gente utiliza uma história, a gente cria um contexto. Então, por exemplo, quando a gente vê aquele filminho, imediatamente a gente imagina assim, eis aí uma família razoavelmente pobre ou classe média na China, e o pai briga com o filho. Então, embora essa família seja na China, de propósito eu coloquei um filme em chinês com algumas legendas em inglês que nem todos entendem nessa sala. Por quê? Porque essas imagens estão justamente contextualizando uma mensagem. Por exemplo, nesse caso, está contextualizando o amor do pai pelo filho ou os valores da família. Ou seja, quando nós utilizamos uma história, a informação que, digamos, o amor do pai pelo filho, o esforço que o pai faz para que o filho possa ser alguém na vida, torna-se evidente. Então, claro que eu posso dizer assim, atenção pais, todo pai deve fazer um esforço para que o filho seja alguém na vida. Então tá, eu conheço. Agora, quando eu mostro o filminho, isso começa a ficar emocionalmente evidente. A outra é que são essas histórias, quando a gente conta uma história de valor, por exemplo, o fato de eu ter mostrado essa história para vocês, diz muito a meu respeito. Eu sou o tipo de pessoa que eu adoro a minha família. E hoje, quando a gente diz alguma coisa assim em público, é fácil de ser verificado. Se vocês forem buscar do Google e na parte família do meu Facebook, vocês vão ver lá com a minha irmã, com a minha sobrinha, com a minha mãe, com a minha filha, com o meu neto. E a outra, as histórias, elas, no momento que eu mostro uma história com um filminho destes, eu estou mostrando para vocês uma compreensão mais profunda daquilo que é a gente viver em família, se desentender hoje e entender-se amanhã. E a outra, quando a gente mostra uma história, a gente está dizendo para a audiência, e agora, o que será que vai acontecer depois? Coisas até muito simples, depois de um comercial desse, eu digo assim, tá vendo? Agora que eu vi essa história, como é que eu vou agir em relação ao meu filho, à minha filha, ao meu aluno, à minha aluna? Agora é o seguinte, assim, uns 5 minutos, eu gostaria que vocês, logicamente vocês não têm papel para anotar, mas tentem anotar mentalmente. Eu vou pedir que vocês analisem o próximo vídeo. Uma análise bem simples. Antes da gente começar a ver a estrutura de uma história. Primeiro, qual a mensagem que esse filme vai passar? E você passou a ter uma compreensão mais profunda da mensagem após o filminho. Então, primeira coisa, que mensagem vai ter esse filme? Outra, depois de ver o filme, vocês entenderam a mensagem melhor
do que se simplesmente alguém tivesse dito a mensagem para vocês? Vamos ver então. Dedos cruzados. Waiting's late, no need to make haste, my dear. Mountains are still and the tree cast out the fear. Your love around you, no matter what you do, let everything go with what you sow. Qual a mensagem? Feliz Natal, não é verdade? Agora, observem que não é um Feliz Natal qualquer. Nesse contexto de história, isto aprofundou a mensagem para mostrar que o Natal é um momento de renascimento, é um momento de renovação. Se não fosse o filme, eu posso dizer para vocês Feliz Natal. Mas como é que eu vou passar essa mensagem de momento de renascimento? Como é que eu vou passar essa mensagem de momento de renovação? Então eu posso dizer, olha Lucrécia, Feliz Natal, que seja assim para ti um momento de renovação. Tá bom, cara, te conheço. Agora, quando a gente mostra o filminho, é diferente. Ou seja, imediatamente a gente não só entende a mensagem, mas também nós conseguimos compreender, né? Por exemplo, valores de família. No primeiro filminho, valores de família. No segundo filminho, de certa forma, também os valores de família. Lá no nosso primeiro filme, a reação do pai e do filho a gente consegue compreender. Também no segundo filme, a gente consegue compreender a relação dos pais e do jardineiro com a menina, com a filha ou com a amiguinha. A outra, a gente consegue compreender que amor. A gente consegue compreender que amor. Ops. Consegue ver? Ok. Então a gente consegue compreender que o amor é universal. Na segunda historinha a gente também consegue entender que o renascimento do amor é universal. Na primeira,
Eu disse, olha, se eu soubesse chinês, eu me emocionaria ainda mais, que é verdade. Na segunda, como está tudo em português, a gente consegue se emocionar um pouquinho mais do que na primeira. Isso, por exemplo, eu estou dizendo isso porque as professoras de inglês, hoje também de manhã, lembravam de que, olha, fala para o pessoal, né, a importância de saber um idioma estrangeiro. Né? E é verdade, não é questão de ser propaganda, mas é bem assim, quando a gente consegue entender o idioma, fica mais fácil para a gente se emocionar. Ou seja, a gente se emociona em primeiro lugar com as imagens, mas também a língua é um veículo de emoção. Então, a pergunta que se faz é, James, será que eu consigo então montar uma historinha nesses comerciais? Será que eu consigo montar uma história que eu posso usar na minha sala de aula? Será que eu consigo montar uma história para tentar convencer o meu filho a não chegar tarde em casa? Isso é fácil. Montar uma história é praticamente a gente usar a lógica do que aquilo que eu quero comunicar. Por exemplo, eu não quero que tu chegues tarde em casa. Feliz Natal. Essa é a lógica. E a gente tem que embrulhar isso em emoção. A emoção, para criar a emoção, eu acho que ontem à tarde, um rapaz, num evento que eu estava, ele me perguntava assim, e a criatividade, como é que fica? Na verdade, a criatividade é o enfeite da técnica. É mais ou menos como, digamos assim, a técnica para fazer um bom bolo. O merengue, os enfeites, etc. Claro que vou deixar o bolo muito mais bonito. Mas se a gente usar a técnica certa, pode até ficar meio feinho, mas fica gostoso, fica com gosto e jeito de bolo. Ou seja, há uma ordenação, um jeito de colocar as coisas que vira uma história e vira uma boa história. Que é isso, então, o ponto final quase da nossa palestra, que eu quero ensinar para vocês. E esse segredo do storytelling, esta fórmula, quem vai me ajudar a contar para vocês é um esquilinho. Quando vocês estiverem vendo esse filminho, prestem atenção no que está acontecendo, quem está fazendo o quê, e aí logo depois eu vou mostrar para vocês por que esse filme do esquilo nos ajuda a contar uma história. Então, em vez de eu ensinar para vocês os passos para contar uma história, vou deixar que um esquilinho conte. Na verdade, eu coloquei ali, né, que eu quero mostrar para vocês essa fórmula de como fazer essa carne moída, onde eu inseri o comprimidinho da Kitty. Vamos ver então aqui. I tried to do handstands for you.
literalmente nos ensinou como alinhar, como produzir, como escrever, como pensar uma história para emocionalizar, para criar uma emoção. E é super fácil. Nesta mão aqui está o segredo. Primeiro, nós temos toda a história tem que ser pensada a partir do personagem. Se não tem personagem, não tem história. Isto é, não tem. Só que não pode ser, digamos assim, um personagem qualquer. Tem que ser um personagem que sirva para aquela história. Por exemplo, só vamos analisar rapidamente o esquilinho. Por que ele serve para essa história? Por quê? Porque é fofo. Claro, o esquilinho primeiro serve para a história porque é fofo, porque ele é vulnerável, não é verdade? Mas também, o esquilinho, ele serve para a história devido à altura do muro. Por quê? Porque se fosse um muro muito alto, não adiantava o esquilinho ser fofo. Ia ser esquilo fofo que não consegue pular muro e ia ficar tentando pular o muro para sempre. Se o muro fosse extremamente baixinho, aí o esquilo fofo pulava o muro e não ia ter absolutamente graça nenhuma. Então, claro, o esquilo fofo dá uma vulnerabilidade ao esquilo, mas é o esquilo em relação ao muro. Ele é apropriado para contar a história a partir da altura do muro. E agora, então, vamos ver como é que o muro nos ajuda a entender essa história. Então, primeiro, repetindo, temos o esquilo, o personagem. O que será que é o muro? É o obstáculo. Tá? Então, para ter uma história, nós temos que ter um personagem, querendo pular o muro. E o muro é o obstáculo. Então, toda a história vai ser sempre um personagem querendo resolver alguma coisa. Um personagem que quer resolver um problema. Se não houver personagem querendo resolver problema, não tem história. Também no outro dia alguém perguntava assim, mas gente, se a gente não tem história, tem o quê? Não, por exemplo, pode ter simplesmente uma narração de alguma coisa, uma descrição de alguma coisa. Eu posso dizer, a minha casa é pintada de verde, com um jardim de rosas à frente. Pronto, se essa informação eu quero passar, essa informação eu quero passar. Agora, não tem história. Se eu quiser transformar isso numa história, eu tenho que dizer alguma coisa assim, gente, no outro dia, a Lucrécia foi uma casa. E aí, quando ela chegou com o nariz levantado, porque ela é alérgica a rosas, e na frente tem um jardim. Ou seja, no momento em que eu coloquei a minha amiga Lucrécia, que tem alergia a rosas, tentando entrar na minha casa e já me olhando enviesado, pronto, agora então eu já tenho personagem e já tenho um muro, que são as rosas do meu jardim. Pois bem, então, o personagem, o esquilinho, quer chegar lá do outro lado, que é a jornada, e ele tem um problema que parece insolúvel, que é o muro. E aí, conforme a historinha vai se desenvolvendo, eu vou resolvendo o problema do personagem. Simples assim. Tem milagre. Por exemplo, no caso desse esquilinho, eu estou mostrando a generosidade humana em relação aos esquilos. Pronto, então as pessoas foram colocando nos sacos, as mochilas, etc. Chegou um momento que ele conseguiu pular o muro. Ou seja, quando ele consegue pular o muro, a gente pensa assim, para ver, né? Se o ser humano não fosse generoso, o fofo seria um fofo órfão. Mas então a gente fica tocado pela generosidade daqueles rapazes da universidade. E aí então... Sim, mas de qualquer forma, digamos, nós colocamos o muro, mas o muro já estava. Né? A história vai ser sempre um recorte. A gente está mostrando que podia ser um tronco, daria mais ou menos a mesma... Quer dizer, um pedaço de madeira daria a mesma coisa. Mas de qualquer forma, se nós colocamos ou não, o fato é que a barreira está lá, e o pobrezinho tem que passar. Né? Pois bem, então quando ele consegue passar, a gente fica pensando, para ver, né? Até pegando o que tu colocaste, eu falei, a gente vai lá, né?
ser humano, ele constrói muros para os fofos, né, meio que não passar. Só que a mesma pessoa, os mesmos seres que põem o muro, eles são generosos o bastante, né, para ajudar alguém a superar. Então, acabamos de tirar uma lição da história. Então, vocês veem, para escrever uma história, produzir uma historinha, é literalmente isso. É um personagem especial, fofo, que tem um problema. Esse problema tem que ser proporcional a ele, não pode ser muito nem pouco. Aí a historinha vai ser o que ele está fazendo para tentar solucionar, e depois ele soluciona. Quando ele soluciona, a gente lembra da história e, de certa forma, tem uma mensagem ou aprende uma lição. Agora, uma coisa interessante. Como hoje eu sei que há professores aqui dizem assim, James, né? Como é que eu vou usar histórias na sala de aula? Na sala de aula, a gente não precisa de história, a gente precisa de um bom planejamento, um bom plano. Seria o plano de aula o mesmo que uma história? Por exemplo, no plano de aula, quem seria... Vai estar aqui, mas é quem? Quem seria o personagem? Então, na verdade, o personagem é um aluno. O que, digamos assim, o aluno quer? O professor diz, olha, o aluno deverá ser capaz de... Então, eu coloco a jornada do aluno no plano de aula. O problema que ele enfrenta é como é que, no fim desta aula, ele vai ser capaz de solucionar determinado problema. E para o aluno, no início, quando eu coloco o problema, ele sempre parece impossível. Mas no momento em que a aula se desenrola, ele se transforma, ele consegue resolver o problema. No início da aula ele era assim, ou seja, não sabia. No final da aula, ele adquiriu aquela habilidade. E que lição se tira da jornada? A mesma coisa, o aluno agora vai começar a aplicar aquela habilidade que ele aprendeu para aprender outras coisas ou para agir na vida. Então, na verdade, quando a gente pensa em história, em resumo, no início da jornada, a gente era assim, no fim da jornada, a gente era sábio. Então, como eu falei para vocês no início da nossa conversa de hoje, né, todos nós temos essa capacidade de contar história. É só pensar assim, quem é o personagem? Qual é o problema que ele enfrenta? Como é que ele vai enfrentar esse problema? Como é que isso vai terminar? Assim, ou seja, nesse processo, o personagem se transformou um pouquinho, por exemplo, o esquilo. Ele era um esquilinho, um fofo, que não conseguia pular muro. No fim da história, ele é um fofo que consegue pular muro, pronto. O que acontece às vezes quando a gente está pensando em histórias para encantar, etc., a gente fica pensando em tremendas histórias. Vou contar uma história de um dinossauro que foi atacado por um dragão. Não é preciso. Literalmente, eu mostro o esquilinho e a gente já consegue saber como funciona a estrutura da história. Não se precisa melodramatizar. Ou seja, o assim é o que me define no início da história. O assado é como eu vou ficar, o que me define no fim da história. E aí aquelas pessoas que estão nessa sala que pensam assim, será que eu posso, digamos, escrever, por exemplo, um blog? Ou escrever a história da minha vida? Ou escrever um website? Ou escrever um plano de aula, escrever uma história que eu posso usar na sala de aula, pensar numa história, ou até escrever para dizer para o filho e para a filha que planejou a história, e depois usar a história para ver se vai conseguir mudar um pouquinho do mundo com aquela história. Ou seja, se essa estrutura se encaixar, se essa fórmula se encaixar, sem dúvida vocês terão uma história. Basta usar a fórmula, e isso sempre vai dar certo. Em resumo, nós temos que ter, a primeira coisa, o primeiro passo é ter foco na história. Aquilo que eu já falei para vocês, o personagem que aprende uma lição na jornada, o esquilinho aprende uma lição na jornada para pular o muro. O segundo foco é o que aconteceu com o esquilinho e que lição serviu para ele e serviu para mim. Então, para o esquilinho serviu de lição, porque ele vai dizer, olha, sabe uma coisa? Esses seres que caminham em duas pernas e não tem pelo nem rabo como esquilo, na verdade, não são tão ruins assim.
E para mim, digamos, para nós seres humanos, quando a gente vê a história, é aquilo que eu já falei para vocês há alguns minutos. Nós vamos entender que aqueles seres humanos que constroem as barreiras também são generosos o bastante, muitas vezes, para nos ajudar a passar por cima, a superar essas barreiras. Aqui eu fiz, só para a gente, estamos chegando ao fim, para a gente terminar, eu fiz uma pequena listinha para conversar com vocês sobre as coisas, história na vida e na educação. Verdade é que não existe storytelling ou histórias para a vida, nem existe storytelling para a educação, não existe storytelling para a empresa, não existe storytelling para marketing, não existe storytelling para web marketing, nada, porque as histórias, como eu falei para vocês, estão dentro de nós, então elas vão ser sempre a mesma coisa. Não importa para que a gente vai usar a história, ela sempre vai ter essa mesma estrutura. Mas o interessante, assim, eu queria colocar para vocês, é isso, que as histórias, elas são mágicas, e por mais que a gente possa definir, por mais que vocês possam ir, digamos, a um website e encontrar dezenas de definição do que é storytelling, do que é contação de história, etc., a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que as histórias são naturais a todos nós. Como eu falei no início da nossa conversa de hoje, nós temos dentro da nossa cabeça essa semente de Deus. Eu não estou fazendo nenhuma pregação, não preciso acreditar em Deus, mas o fato é que dentro da nossa cabeça nós somos oniscientes e onipresentes. Podemos ver tudo, saber tudo, sentir tudo, viajar até o início dos tempos, até o fim dos tempos, e ao mesmo tempo podemos abranger o universo inteiro, para cima, para baixo, ou seja, a nossa cabeça tem essa sensação de eternidade. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, essa capacidade está conosco. Depois, para a gente poder segurar essa capacidade, dominar essa capacidade e criar uma história eficaz, aqui eu me repito, para a sala de aula, para a família, para usar com os amigos, para usar para nós mesmos, para escrever nosso blog, que seja o nosso livro, se assim quisermos, nós temos que seguir essa regrinha, essa fórmula bem simples, que vai fazer com que a gente possa colocar a pílula dentro da carne e a kit comer. E a fórmula é, quem é o personagem? O grande problema às vezes, que as pessoas têm quando querem criar uma história é que eles começam com a história. Ou eles acham que sejam histórias. É o seguinte, naquele dia chovia numa história. A história só vai começar a acontecer se eu disser, Ana fazia 4 dias que estava gripada, achava até que era pneumonia. Então agora não é uma Ana qualquer. Acabei de criar uma Ana. Ela desce do carro, uma chuva que não parava mais, ela bate a porta, corre para a porta da casa e tenta achar a chave na bolsa, nos bolsos, e a chave está dentro do carro, com a chave do carro. Está vendo? Então agora nós temos uma Ana que estava quase com pneumonia, ela está trancada na rua e a chave está trancada dentro do carro e está chovendo. Então, ou seja, eu tenho que pensar na Ana. Claro que a nossa cabeça, como eu disse, tudo vê, tudo sabe, tudo sente. Primeiro pensou na chuva, não tem problema nenhum. Mas enquanto eu não pensei na Ana, enquanto eu não pensei no problema, eu não tenho história. E agora, só para nós irmos para casa, eu quero mostrar para vocês o que a gente chama assim, da magia da história. E eu vou precisar das 2 mãos de vocês, não sei se eu vou tocar, eu vou precisar das 2 mãos. Eu gostaria que vocês esfregassem a mão assim. Ó, esfreguem lá. Isso, bonitinho, menino ali. O que está acontecendo? Exatamente. Podem parar, não quero ninguém com mão com calma. Mas observem o seguinte. As histórias, então, gente, é esse calorzinho que a gente sente nas mãos. Eu posso usar a palavra que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser a respeito desse calorzinho, mas enquanto a gente não sente, a gente não sabe. Então imaginem assim, que esta mão é a lógica, é aquilo que eu quero passar com a história. Esta mão é a pílula. E esta mão é a emoção, é a carne moída.
para fazer aqui de comer, eu tenho que esfregar, tem que ficar quentinho. Só que é fácil de a gente explicar o que é a pílula. É super fácil de a gente explicar o que é a carne moída. Mas o que é quase impossível de a gente explicar é aquilo que eu senti quando eu tive gatinha por mais 2 anos. Então eu adoraria que vocês tivessem histórias até o resto da vida de vocês. Muito obrigado, gente.